Fala aí, meus amigos, como é que vocês estão? Boa tarde pra todo mundo. O Cavaleiro do Apocalipse aí, que já estão me intitulando, voltou novamente. Mesmo que a gente tenha feito uma live ontem aí, eu um pouco mais otimista, né, em relação ao tempo gráfico mensal do Bitcoin, tá? A gente ainda tem alguns dias pela frente, né? Então a gente tem vários fatores que a gente tem que levar em consideração nesse momento. A gente está passando por um momento muito delicado no tempo gráfico diário do Bitcoin e no tempo gráfico semanal do Bitcoin, tá? Embora o mensal do Bitcoin ele possa, e eu vou colocar aqui para vocês no TradingView, ele possa estar com uma possível formação de um fundo duplo, tá? Isso a gente tem até o final do mês, né? Pra gente ver se de fato vai ser um fundo duplo ou não, tá? A gente tem, provavelmente, a gente vai tomar uma decisão de mercado agora nesta última semana, tá? Lembrando, no início de maio tem a reunião do Fed, então a gente vai ter aumento de juros novamente, tá? Isso tá mais do que claro isso, né? Então é evidente que esse final de mês vai ser decisivo para o gráfico do Bitcoin, tá? Se a gente for ver o S&P, a gente vai ver que, daqui a pouco eu volto no Bitcoin. Se a gente vir aqui pro S&P, primeiramente a gente vai ver que o S&P tá engolfando para baixo, tá fazendo um ABC para baixo, tá bem nítido isso aqui pra gente, tá? E pro gráfico mensal já está perdendo fundo, então, meus amigos, não está bonito o S&P, tá? Vamos ter cuidado, ele deve vir aqui no fundo desse canal, tá? Tem margem para cair até aqui a casa de 4.000 pontos, tá? Então não tá bonito, vamos botar aqui o gráfico semanal do S&P. A gente está testando aqui a região do meio do canal, tá? Os três soldados vermelhos, né? Os três cavaleiros do Apocalipse estão aqui, segurando aqui na média móvel, tá? Se perder essa média móvel, aí o caldo engrossa, a gente pode facilmente cair aqui nos 4.000 pontos, 4.100, 4.050, seria totalmente normal disso acontecer, tá? Um reflexo disso a gente tem que entender é o dólar, né? Eu falei aqui várias vezes que o dólar teria que fazer um pullback aqui na região dos 4,90, então não se iluda com candles verdes, tá? Mas a gente pode voltar aqui entre a casa dos 4,90 ou até a casa de 5 dólares, tá? O dólar pode fazer este pullback aí e é o que ele está se mostrando nesse momento, tá? A gente vindo aqui pro gráfico do Bitcoin, o que a gente tem? A gente tem aqui a quarta semana consecutiva de queda, tá? Com um candle muito feio, né? Que é este candle vermelho aqui, tá? Deixou um pavio muito grande para cima, isso não é positivo, obviamente, mas a gente já repetiu este movimento aqui atrás, tá? Já repetimos este movimento aqui atrás, a gente está numa região de suporte no tempo gráfico semanal do Bitcoin, tá? E a gente aqui tem duas LTAs, a primeira do tempo gráfico semanal, certo? Lembrando, esse semanal aqui ele só vai fechar domingo, então hoje é sexta-feira ainda, a gente ainda tem mais 2 dias pela frente. Por enquanto tá tranquilo, tá? A gente não pode fechar a semana abaixo de 37.500 dólares, 37.600 dólares. Um fechamento semanal abaixo dessa região, perdão, vai ser extremamente negativo para o Bitcoin, tá? Então a gente tem aqui um fundo aqui, a gente tem um outro fundo aqui, tá? Então a gente está fazendo bases de preços ascendentes, certo? Dentro de um padrão, vou nem considerar esta LTB aqui, tá? Dentro de um padrão de canal de baixa, tá? Na verdade um canal de alta que costuma romper para baixo. Então a gente tem aqui esse canalzinho aqui, eu vou considerar candles fechados, tá? Olha só que interessante. Esse padrão gráfico aqui, né, deste canal, tá? E a gente não pode perder esta região deste canal, beleza? Se a gente diminuir o tempo gráfico, tá? Eu vou até apagar esse canal aqui para ficar mais fácil para a gente ver. No tempo gráfico diário, a situação é um pouco pior, um pouco mais delicada, eu diria, certo? Então deixa eu tirar aqui esse indicador. O que a gente tem aqui no tempo gráfico diário, tá? Aqui são os fundos no tempo gráfico semanal, que a gente já perdeu no gráfico diário, tá? Entre aspas, tá? Mas uma situação delicada, a gente está perdendo os fundos anteriores aqui, ó, tá? Então a gente não pode fechar o gráfico diário abaixo de 39.500 dólares, tá? Um fechamento abaixo dos 39.500 dólares vai dar margem e base para a gente vir retestar a casa dos 37 mil dólares, tá? E a gente já viu aí
que as liquidações do Bitcoin hoje estão nesta região de 37 mil dólares. Eu vou até aqui abrir o Holbrook Capital aqui para a gente estar vendo agora nesse momento como é que está se comportando as liquidações, né? A gente teve algumas liquidações que foram que apareceram na região de cima, mas o tempo gráfico diário aqui não tá nada bonito e, inclusive, aqui no tempo gráfico diário me parece uma bandeira de baixa, tá? Aqui no curto espaço de tempo, ó, me parece uma bandeirinha de baixa, tá? Então a gente tem, olha que interessante, a gente tem uma pernada, deixa eu pegar aqui isso aqui, a gente tem uma pernada de baixa, tá? No tempo gráfico diário, certo? E aí a gente tem um canalzinho, tá? Que é uma bandeirinha e a gente está perdendo esta bandeira para baixo. Então, se a gente confirmar essa bandeira para baixo, tá? E a gente começar a fechar gráficos diários abaixo de 37.500 dólares, a gente pode dar seguimento aqui nesta pernada e vir aqui na casa dos 31 a 30 mil dólares, tá? Lembrando, gráficos diários e gráficos semanais tem que começar a fechar abaixo da região de 37.500 dólares. Se isso não acontecer, pode agulhar aqui na casa de 35, 36, 33, mas o diário, o semanal tem que fechar acima principalmente dessa região aqui de 37.500 dólares. Por quê? Porque a gente está fazendo uma estrutura de preço, tá, de fundos ascendentes, beleza? E uma perda, uma quebra deste fundo, a gente pode ir buscar patamares mais abaixo, revertendo tendência, a gente entraria em modo fundos descendentes, então a gente entraria numa queda de preço, tá? Inclusive podendo retestar a casa dos 30 mil dólares que a gente já viu aqui. O que dá base pra gente acreditar que realmente a gente pode ir lá embaixo, tá? Aí a gente vem aqui com o Holbrook Capital, que é o indicador de liquidação, tá? Nos curtos períodos aí. Aqui essa linha tracejada aqui é onde o preço está nesse momento. E o que a gente nota agora? A gente tem liquidez para cima, temos liquidez para cima, a gente tem liquidez para baixo, temos liquidez para baixo, tá? A gente olhando esse gráfico aqui, aonde que é mais interessante o Bitcoin voltar agora nesse momento, tá? Só por esse gráfico aqui, o mais interessante seria uma volta aqui nessa região aqui, de 38 mil dólares. Tá? Então, no curto espaço de tempo, a gente tem mais liquidez para baixo, tá? E isso não é bom. A gente pode vir aqui dar um flushzinho aqui para talvez a gente vir e voltar aqui na casa dos 41 mil dólares, 41.500 mil dólares, tá? Mas a probabilidade maior pelo indicador de liquidação agora nesse momento é uma queda aqui até a casa dos 38 ou até os 37.500 dólares, que é onde a gente tem liquidação aqui ainda, tá? 37.500 dólares. Conforme o preço for andando, liquidando essa galera, a gente vê, né, se tem mais probabilidade para continuar caindo ou não. Mas no presente momento, a gente tem a maior probabilidade de ir buscar fundos, tá? Essa vela diária aqui, eu não tô gostando dessa aqui, porque a gente tá perdendo os fundos, tá? A gente não pode fechar candles abaixo de 39.500 dólares, senão o negócio vai ficar feio aí pro Bitcoin, tá? Claro que a gente pode segurar, fazer uma bandeirinha aqui no tempo gráfico diário para depois a gente ir lá embaixo. Isso pode acontecer. Não quer dizer que o preço vá lá embaixo, mas pode acontecer pelo fato de a gente ver aqui o TRDR. O que a gente tem no TRDR? A gente tem um cenário que está se encaminhando para algo que pode se tornar uma queda apocalíptica, tá? Por que eu digo isso? Porque a gente segurou bastante aqui, né? Seguramos os 33, 35, 36, 38, né? Em todos os cenários, o que a gente teve, né? A gente teve a galera shortando. O preço ameaçava perder a LTA e rapidamente voltava. Por quê? Porque a galera shortava. Ó. Vamos identificar o que aconteceu nesses tempos gráficos. Isso aqui eu tô vendo pelo gráfico diário, que inclusive a gente está rompendo uma linha de tendência de alta, tá? No tempo gráfico diário. Então vamos ter cuidado, tá? Porque a gente fechando aqui nesse patamar, isso levando em consideração tempo gráfico diário, ok? Deixa eu até dar uma olhada aqui rapidamente aqui. Deixa eu tirar isso daqui, tá? A gente tem que pegar este fundo aqui, porque o cenário tá pior do que parece, tá, meus amigos? A gente tem aqui este fundo aqui, a gente vai pegar fundos fechados, tá? Candles fechados.
A gente poderia considerar aqui, sim, mas aqui a gente tem uma base melhor, tá? A gente tem aqui, ó, alguns toques importantes, tá? A gente tem aqui, ó, este fundo, esse fundo aqui que agulhou, esse fundo aqui, aqui que segurou, que andou fechado, aqui, aqui. E olha o que está acontecendo neste atual momento. A gente está perdendo essa região, sinceramente. Eu não acho que a gente vá ter força para segurar nessa região, tá? Eu acho que a gente está caminhando para uma queda apocalíptica. E a gente vai entender isso no TRDR, beleza? Então, bandeirinha de baixa aqui, tá? No curto espaço de tempo. No médio espaço de tempo, bandeira de baixa, tá? Então a gente está tudo apontando para baixo. No tempo gráfico mensal também, bandeira de baixa, tá? Bandeira de baixa no tempo gráfico mensal. Então a gente tem, em todos os tempos gráficos, a gente tem bandeira de baixa. Aqui a gente tem a possibilidade de fechar um fundo duplo se o fundo do Bitcoin neste mês, tá, como a gente viu na live, fechar acima deste fechamento aqui de 38.500 dólares. Pelo cenário que está se comportando, eu não acho que isso vá acontecer, tá? Se a gente for ver aqui o RSI, a gente está perdendo o fundo no gráfico mensal. Então a gente está se encaminhando para algo que vai acentuar mais uma queda. Muita gente está acreditando que o Bitcoin vai segurar, está acreditando que o preço não vai perder esse fundo, mas não é o que eu consigo identificar agora nesse momento, tá? Então, uma perda, como a gente já está perdendo esta linha de tendência de alta, tá? Uma perda aqui no semanal, 237.500 dólares, cara, vai ser o cenário perfeito para o Bitcoin vir retestar no mínimo aqui a casa de 33 mil dólares, tá? Então não tá bonito, tá? Não tá bonito. E o que mais que a gente tem? Não confundam as coisas. Ontem eu fiz uma live falando sobre o possível fundo duplo no Bitcoin, mas o tempo gráfico mensal só fecha no final de abril, tá? Então a gente tem que deixar bem claro, né, o que a gente falou aqui, e o sentimento do mercado tá piorando muito nesse tempo. Então, olha o que tá acontecendo. Desde aqui do primeiro topo histórico, né, que a gente chegou aqui com o índice de alavancagem em 3, né, a gente teve uma queda muito forte, liquidando e voltando com o índice de alavancagem para 1. A gente veio aqui para 69 mil dólares rapidamente no rompimento do topo. A gente saiu aqui de 1.8, beirando os 2 e fomos lá para casa dos 4,45, tá? E a gente teve uma queda apocalíptica com um padrão de Wyckoff aqui de bandeira de baixa no semanal, diário e tempo gráfico mensal do Bitcoin, tá? E a gente pode vir buscar patamares, inclusive abaixo de 30 mil dólares. Eu não me canso de falar isso, mas a gente tem que ver um ponto de cada vez. E nesse atual cenário, o primeiro ponto que a gente vai ver é entre 35 e 33 mil dólares, tá? E aí, se a gente continuar perdendo fundos, aí sim a gente pode ir retestar a casa dos 33, dos 30 aos 28 mil dólares. Então, um passo de cada vez, tá? Agora, fato que a gente está perdendo este fundo e o indicador de sentimento, que todas as vezes que o Bitcoin ameaçava perder o fundo, a galera começava a shortar. Não é isso que a gente está vendo agora, tá? Aqui, quando iniciou a guerra, aqui, ó, no primeiro fundo aqui dos 33, ó, a galera shortou aqui acreditando em queda, o preço subiu, tá? Aí chegou lá em cima, a galera abriu long, o preço caiu. Chegou aqui, ameaçou perder de novo, né? A galera abriu short, tá? Olha aqui, tá bem claro aqui, e o preço subiu, tá? Aí a galera abriu long, e o preço vem caindo. O que está fazendo? A galera continua abrindo long, tá? Então a galera está alavancando mais ainda o mercado. Tá bem claro isso aqui pra gente, ó. Open Interest subindo, tá? Long Short Ratio subindo, tá? E o Funding Rate positivo. A gente tem o cenário perfeito para uma queda, tá? Funding Rate positivo, Long Short subindo, Open Interest decolando em máximas históricas, tá? Então a gente tem muita gente alavancada novamente, tá? Isso não é positivo. Máximas históricas com long short acima de 3, o preço ameaça cair, a galera alavanca mais, alavanca mais, alavanca mais, e o cenário do S&P desabando, o VIX subindo. Então a gente tem um cenário perfeito para uma queda apocalíptica. Toma cuidado em achar que o preço vai subir, que a gente não vai cair, porque não tá bonito isso aqui, tá, meus amigos? Isso aqui tá piorando muito, long short 3.10, muita gente provavelmente nova no mercado, entrando alavancada já de cara, achando que vai segurar o preço. A gente não tem volume, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no volume do Bitcoin, olha só. O volume do MACD, ó, virou para baixo, tá? Então a gente não tem uma quebra ainda
deste volume no mensal e a gente pode confirmar essa bandeira de baixa aqui, tá? Então a gente está na semana decisiva para o mercado se definir se vai ter uma queda mais acentuada ou não. E aonde que a gente vai ficar de olho? Em grandes liquidações no Bitcoin, tá? Então a gente sabe que a gente tem bastante liquidação ali na casa dos 37 mil dólares. Pode ser que o mercado segure ali. E se segurar vai ser bom, pelo menos no curto período de tempo, essa região se liquidar muita gente, tá? A gente vai ver isso diretamente impactado aqui na queda do long short, tá? E na queda do open interest, beleza? Então se a gente vê isso aqui caindo, com o open interest caindo, a gente vai ver que a galera foi estopada, liquidada ou simplesmente saiu da operação no prejuízo, tá? É isso que a gente quer ver. Só que eu preferiria ver esse open interest subindo com o long short caindo, a galera apostando na queda, mas não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo ainda uma ganância muito forte, né, no mercado, além da gente vir aqui no Crypto Fear and Greed, a gente está em medo. Então, eu acho, pelo menos na minha concepção, que a gente ainda vai passar pelo momento de pânico, onde as sardinhas, né, não vão segurar, não vão conseguir segurar mais o Bitcoin e vai vender a preço de banana. Na minha visão, a gente ainda não passou por esse período, a gente já falou isso algumas vezes, tá? E me parece que esse rompimento aqui é um rompimento verdadeiro, levando em consideração a análise de sentimento, o que está acontecendo. Se a gente visse isso aqui com a galera shortando, a gente poderia considerar uma eventual armadilha, tá? A gente ainda tem até o final da noite para ver, né? Inclusive caiu um pouquinho aqui, 3.09, tá? A gente ainda tem até o final do dia para saber o que vai acontecer aqui. Muita gente acreditando aqui que aqui é um suporte, tá? Então se a análise de sentimento melhorar muito, pô, show de bola. Mas não parece que é o que vai acontecer, tá? Não parece, sinceramente, que é o que vai acontecer, beleza? Então, guardem caixa, tenham caixa, tá? Porque o cenário não está bonito. Se tivesse bonito, a gente falaria. A gente tem aqui agora as instituições, olha, tentando segurar o preço, tá? Tentando segurar o preço entre 39.300 até os 30, eu vou considerar aqui, até os 38.800, tá? Instituições tentando segurar, com bastante venda também, em 39.400 até os 39.900, tá? Com a ordem mais relevante aqui em 39.400, beleza? A gente tem aqui, neste momento, maior predominância de compra, tá? Mas o fechamento do gráfico diário do Bitcoin vai ser decisivo aí para o rumo que a gente vai tomar nos próximos dias e semanas, tá? Então, muito cuidado, tá, meus amigos? Muito cuidado, porque o cenário não está nada bonito. Valeu? Eu sou o Trader Samuca, aqui todos os links estão na descrição, caso você tenha interesse. Curso aqui na descrição, sala de sinais aqui na descrição também. Valeu, um forte abraço, a gente se vê na nossa live às 21h15.